A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Sou eu, vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. Obrigado pela companhia, obrigado pela presença. Que o óleo santo do nosso Deus não falte em tua cabeça. Aleluia, santo é o nome do nosso Deus. Amados, o nosso Senhor já nos deu o alvará para a próxima campanha. Será uma campanha de 13 voltas. Vou estar anunciando aos meus irmãos quando eu retornar de missão, pois esta semana eu viajo para Curitiba. Sexta e domingo estarei em Curitiba e sábado estarei em Caçador, Santa Catarina. Os irmãos podem, aleluia, estar conosco ali, né? Aqueles que sentirem da parte do Espírito Santo de Deus para estarem conosco. Aleluia, subir o vídeo também do Salmo 91, que é um salmo poderoso para ajudar os meus irmãos nesta caminhada de oração, de intercessão, os que estão fazendo campanha. Porque, aleluia, o meu trabalho, vou dizer desta maneira, como serva do Senhor, pela misericórdia, é encorajá-los, é incentivá-los a serem um povo de oração. Nós, que somos a Igreja do Arrebatamento, estamos nos preparando para subir. E para isso nós temos que ser um povo de fervor, de oração, de jejum, de clamor, de separação, para que a nossa botija ela esteja bem cheia. Este vídeo é um vídeo diferente de todos os vídeos, eu creio que é um vídeo diferente de todos os vídeos que eu já fiz até agora aqui no YouTube. Quando, aleluia, nós começamos a fazer a obra de Deus, nós nos tornamos um pouco de tudo, psicólogo, conselheiro, conselheira. Nós temos que escutar o problema das pessoas para poder aconselhá-las sempre dentro da luz da Santa Bíblia. Conselho de cristão para cristão só serve quando é dentro da luz da palavra. Quando sai dentro da palavra, não serve. Tem coisas que nós vamos ter que orar e jejuar e esperar Deus trabalhar, né? Nós estamos aí na dispensação da graça esperando nossas vitórias. E tem coisas que serão ações. Eu sempre uso esta comparação. Eu sou uma pessoa bastante racional, tenho os meus pés muito no chão. E eu louvo a meu Deus, por isso eu não vivo no mundo de fantasia, de ilusões. Então, eu trato de ser bastante racional e ter os meus pés no chão. Nem tudo eu vou espiritualizar. Tem coisas que é espiritual e tem coisas que não são espirituais. O que eu quero dizer, que às vezes não precisa eu orar e jejuar por algo que está tão óbvio, né? Por algo que está tão claro. Por exemplo, vou usar de comparação aqui, porque tem coisas que nós fazemos, ou seja, nós fazemos aquilo que está dentro do nosso alcance, que é jejuar, se consagrar. E tem coisas que é o próprio Deus que vai ter que colocar as mãos, né, para carruagem e para frente. Amém? Ou seja, vamos supor que uma pessoa está estudando para um concurso público. Eu gosto de usar muito parábolas, comparações. Esta pessoa está, aleluia, se preparando para um concurso. Ela vai fazer a sua parte, ela vai estudar, né, ela vai se preparar. E depois ela vai orar para Deus abrir a mente. Não tem como ela fazer um concurso se ela não se preparar. Se ela não estudar para aquele concurso. É que nem uma pessoa que quer um trabalho de alto salário. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai estudar, ela vai se capacitar, ela vai se preparar e Deus abrirá as portas. E por que eu uso essas comparações? Porque às vezes as pessoas querem certas coisas, mas não estão preparadas. E são assim as coisas de Deus. Deus derrama quando Ele sente que nós já temos que receber, quando nós estamos preparados para receber. Porque o nosso Deus é um Deus que não se atrasa. O nosso Deus é um Deus que sabe quando tem que agir, quando Ele tem que trabalhar, quando Ele tem que operar. O nosso erro como seres humanos é que nós queremos que Deus haja já, né? E não é. Ele sabe como agir. E por que eu estou falando isso aos meus irmãos, às minhas irmãs? Porque hoje nós vamos falar sobre um dos espíritos, ou seja, demônios, um dos espíritos que está trabalhando no meio cristão, no corpo de Cristo. Eu nunca falei a fundo sobre este demônio. É a primeira vez que eu vou estar falando sobre o demônio do narcisismo cristão. Por que eu falo do narcisismo cristão? Porque ele trabalha tanto na vida do ímpio, quanto na vida daqueles que estão carregando a Bíblia. Tem mães narcisistas, tem pais narcisistas, avós narcisistas, filhos narcisistas, esposos narcisistas e esposas narcisistas. Mas eu quero focar no comportamento, nas ações e nas atitudes dos maridos narcisistas e das esposas narcisistas. Por quê?
Como eu falei, nós nos tornamos conselheiros, nós nos tornamos uma espécie de psicólogo quando nós estamos fazendo a obra, e todo conselho, ele precisa ser dentro da luz da Santa Palavra. A Bíblia ensina tudo. A Bíblia ensina a ser esposo, ensina a ser esposa, ensina a ser patrão, ensina a ser filho, ela ensina tudo. Tudo, tudo, tudo. Por isso, para nós sabermos se nós estamos indo para o céu, nós olhamos para a luz da palavra. Se nós somos cristãos, nós olhamos para a luz da Santa Bíblia para saber se o nosso testemunho, a nossa conduta, a nossa postura, as nossas ações, elas estão alinhadas pela luz da Santa Palavra. O espírito do narcisismo, ele é um demônio que trabalha na parte do transtorno da personalidade da pessoa. Ele é um demônio que trabalha na parte da personalidade da pessoa. Amém? Aleluia, santo é o nome do Senhor. E a maioria de uma pessoa que está sendo usado por este demônio, ele não aceita, não reconhece. Por isso, o nosso Deus é um Deus educado por meio do seu Espírito. Ele não vai trabalhar em corações fechados. Ele não vai trabalhar em vidas que não dão lugar para o seu Espírito. A pessoa, para ser liberta, ela tem que reconhecer que ela precisa de ajuda. Ela precisa reconhecer que ela precisa de ajuda. E o narcisista, ele dificilmente reconhece que ele tem esse espírito. Eu fui vítima do narcisismo por mais de uma vez quando eu estava no mundo. Então, hoje, quando eu vejo alguns comportamentos, ações, atitudes de mulheres e de homens que se dizem cristãos, eu falo, isso aqui não está alinhado pela palavra, porque existem vários tipos de narcisismo. E eu conversando com uma irmã sobre esse espírito, como eu fui vítima dele quando eu ainda estava no mundo, o Senhor desceu a revelação. Porque eu não sabia que o narcisismo era um demônio, que é um demônio. Porque foi assim, eu estava orando para que Deus me desse o alvará para oficializar o meu amaziamento para casamento. Até então eu não sabia que segundo casamento era pecado. Essa foi uma das razões pelas quais eu não casei. Aleluia, porque a esposa do meu, até então, que eu não estou mais com ele, companheiro, está viva. Eu já sabia que eu estava com uma pessoa com a personalidade inconstante, difícil, muito forte. Eu já sabia que a minha cruz ia intensificar, só que eu tinha projetado na minha mente, tá? Por isso nós temos que ter a sabedoria para tomar todas as nossas decisões, principalmente com relação à vida conjugal. Eu tinha projetado na minha mente que eu queria manter a minha família unida, porque eu já vinha de uma família disfuncional, desestruturada. Então, sempre quando nós vivemos uma história marcada por abandono, que foi meu caso, uma história de abandono afetivo, que foi meu caso, de vários tipos de abandonos familiares, dentro da estrutura e da base familiar, nós sempre vamos querer algo diferente, tá? Então, eu carregava muitos traumas da minha infância, um deles, trauma de abandono, entendeu? De bullying, também, isso fez com que eu projetasse na minha mente, quando eu crescer, eu vou embora desses parentes aqui, porque eles são problemáticos, eles são difíceis, a minha parentela é difícil. Eu comecei a idealizar isso, tá? Amados, eu estava numa madrugada orando, para me oficializar a minha relação, quando o Senhor começou a trazer tudo, assim, as personalidades, a característica, as qualidades, tudo, os defeitos do meu até então companheiro. Foi quando eu escutei a voz do Senhor Jesus, disse, filha, ele tem o demônio do narcisismo. Foi ali naquela madrugada com os joelhos prostrados diante do Senhor em oração, que eu descobri que o narcisismo é um demônio. E eu guardei aquilo para mim, né, depois do Senhor ter me mostrado tudo, e eu lembro que em uma discussão que nós tivemos, eu falei, você é um narcisista.
E ele disse, eu não sou, você é. Eu comecei a falar tudo que ele fazia, porque o narcisista, ele não aceita que é narcisismo. Quando se fala em narcisismo, não é algo bom. Aliás, quando nós olhamos para o espírito do narcisismo, eu não sei porque eu relaciono um pouco com Hitler. Porque quem estudou história sabe que Hitler foi um ditador político. Ele foi o maior e grande líder do Holocausto. Isso se estuda em história na escola. E depois quem vai na faculdade. Ele foi o maior grande líder do Holocausto. Ele foi um dos maiores perseguidores dos judeus. Ele matou muitos judeus, né? Então a imagem de Hitler, ele traz violência, crueldade, injustiça. Porque o narcisista tem isso. Porque o Senhor me revelou esta semana que existem 3 níveis de narcisismo. Tem o narcisismo que trabalha no abuso psicológico. Tem o narcisista que trabalha no abuso verbal e tem o narcisista que trabalha no abuso físico. Quando chega no abuso físico é que o negócio tá feio. E eu passei todas essas etapas, toda. Por isso que quando eu vejo uma irmã que ela é vítima de abuso de narcisista e ele já passou para agressão física, de batê-la, de maltratá-la, dela passar por violência doméstica, eu não falo, ora para ver se Deus está. Eu falo, separa. Eu aconselho, porque a Bíblia vai dizer que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a sua igreja. Então, Cristo não oprime, Cristo não maltrata, Cristo não agride, nem de maneira verbal, nem de maneira psicológica e nem de maneira física. Amém? Então, o meu conselho, porém, tem cristãos, pastores, missionários que vão dar esse conselho, carrega a tua cruz. Eu só vou carregar minha cruz quando eu sei que, meu Deus, tem uma obra para fazer naquela vida. Porque o Senhor Deus não vai querer que as suas santas estejam levando surra a vida toda, ou sejam vítimas deste comportamento opressor. Porque o narcisista, o demônio do narcisista é opressor. Ele oprime a sua esposa, ele oprime a sua vítima, ou vice-versa. Eu não só conheci homens que são vítimas de mulheres narcisistas, como mulheres que são vítimas de esse espírito narcisista. Quando nós olhamos para a Bíblia, aleluia, santo é o nome do Senhor, nós vemos que Satanás vem trabalhando há muitas décadas para destruir a humanidade. Amém? Satanás quer que as pessoas, elas tenham a semelhança dele. Ele quer tirar esta semelhança do Senhor Deus. Por isso, ele faz as pessoas se tatuarem, como eu falei, tratarem seus corpos, banalizando seus corpos, que é para ser morada do Espírito Santo de Deus, como um templo do mundo, se vestindo, se comportando como se fosse um ímpio, como se fosse uma pessoa que não tem Cristo na sua vida, quando, aleluia, o Senhor nos molda de dentro para fora e de fora para dentro. Aleluia. E o espírito do narcisismo, ele quer fazer as pessoas que se dizem cristãos, porque eu quero focar nos cristãos, apesar que ele trabalha na vida do ímpio, né? Os demônios só precisam de um corpo para trabalhar, porque eles não querem descer para baixo. Por isso que quem trabalha com cura e libertação tem que ter o dom na visão, que quando ele expulsar o demônio, ele vê o demônio saindo, porque hoje os demônios estão manipulando. A pessoa fala, sai. Ele sai, quando a pessoa não tem autoridade de Deus, ele finge sair, isso é para manipular o ministério. Então, quando ele tira a mão, o demônio volta para dentro da pessoa. E isso o Senhor Deus me mostrou mais de uma vez. Aleluia. Então, por isso quem tem o dom da visão, e se não tiver o dom da visão, tem que ter um discernimento de espírito para saber que quando ela expulsou o demônio, expulsou o espírito, ele desceu para baixo, porque os demônios não querem descer para baixo. Só que o espírito do narcisismo, o demônio do narcisismo, ele, além de ele trabalhar na personalidade da sua vítima, né, ele molda, né, ele muda a personalidade. Ou essa pessoa já vem há muitos anos com esse espírito, ou o diabo encontra brecha na vida espiritual daquela pessoa e começa a manipular as suas ações, as suas atitudes, fazendo essa pessoa se comportar como se fossem os demônios. Eles perdem a semelhança do Senhor Deus por meio das suas ações, por meio das suas atitudes, por meio da sua postura. Isso aqui é doutrina do Espírito. Muitos me perguntam, doutrina do Espírito, doutrina da alma. Pois então, o narcisista, o espírito narcisista, trabalha na parte de doutrina do Espírito. Quando se fala do narcisista,
vão levar isso lá para patologia humana, vão levar isso lá para o psicólogo, vão dizer que é uma doença. Sim, é uma doença do espírito, porque ele trabalha na personalidade. Então, eu quero recitar alguns comportamentos desse demônio e vou deixar para a meditação da palavra, aleluia, porque nós somos guiados pela palavra e tudo quanto eu vou recitar e mencionar são posturas, condutas, comportamentos que ferem as diretrizes da Santa Bíblia e da palavra. Porque o Senhor não muda somente as nossas vestimentas, o Senhor muda o nosso caráter, o nosso comportamento, as nossas ações e as nossas atitudes. Paulo escreve a Timóteo, aleluia, 1 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 2. Assim está escrito: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É uma pergunta. Amém? Não neofito, para que ensoberbecesse, quase não sai a palavra, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não cobiçosos, de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam e forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma mulher e governem bem os seus filhos e a sua própria casa. Abre parênteses, ou seja, o homem é o cabeça do seu lar. O homem é o que governa o seu lar. Mas já vamos entrar aí, amém? Mas no 13, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregando os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Eu peço perdão aos irmãos, os irmãos estão vendo o meu celular, não para. Isso aqui é mensagem entrando, mensagem. Mas enfim. Deixarei para a meditação da Santa Bíblia, para que os irmãos vejam que todos esses comportamentos narcisistas ferem as diretrizes da palavra. Aqui é onde Paulo escreve a Timóteo, tem todos os requisitos, atributos, virtudes e qualidades que o Senhor exige, principalmente daqueles que são líderes, pastores, missionárias, diáconos, que estão aí como testa de ferro na frente da obra. Ou seja, nós temos que ser o espelho da igreja, o exemplo da igreja. Ou seja, eu não posso pregar, né, porque a palavra de Deus é para mim, é para todos. Eu não posso pregar uma coisa e viver outra. Eu não posso ser crente só na igreja e dentro do meu lar eu dou um mau testemunho. Então, deixarei para a meditação da palavra do nosso Deus. Amados, como eu falei, eu fui vítima desse espírito do narcisismo. Eu recebo mensagem a todo tempo de esposa de pastores, de missionárias, de irmãs que seus esposos não servem a Jesus, de mulheres que são esposas de diácono e às vezes também de varões, né? Que os irmãos sabem, eu sou bastante sistemática, vou usar desta maneira, eu tento ser sistemática com a obra. Eu sinto que é escandaloso eu dar aconselhamento, né, para varões na parte da intimidade.
Isso lá no ministério, eu passei para a igreja, eu disse aqui, quando é aconselhamento de parte íntima, de casamento, sempre é um varão que vai aconselhar um varão. E esse varão sempre tem que ser um homem espiritual e guiado pela palavra, tá? E as mulheres se aconselham com mulheres. É escandaloso uma mulher se aconselhar com um varão, ou vice-versa. É escandaloso, é a aparência do mal. Deus não se agrada. Deus não se agrada e não está nesse negócio, porque abre brecha, abre lacuna. Às vezes as mulheres que vêm pedir aconselhamento são mulheres que são usadas pela pombagira, para escandalizar ministérios, enfim. Mas vamos deixar isso mais para frente. Amém? Mas quero falar sobre esse espírito, porque existe o narcisismo cristão. O narcisista cristão que tem como vamos dizer, missão, né? Manipular ações, atitudes, a personalidade. Os demônios, eles trabalham por grupos, né? Tem os demônios que trabalham na parte do grupo de devassidão, prostituição, lascívia. Tem uns demônios que trabalham no grupo de vício, cigarro, bebida, jogos. Tem uns demônios que trabalham na parte da vida financeira. Então, eles se separam para destruir a humanidade. Eles se separam para destruir a humanidade. Existe o demônio de grande hierarquia, potestade, principado, que eles que mandam os demônios de baixa hierarquia e fazer a sua destruição aqui na Terra. E tem também os anjos de grande hierarquia, né? E tudo mais. E este demônio do narcisismo é um demônio que não gosta de manifestar. Isso o Senhor me mostrou esta semana. Até então eu não sabia. Como o demônio do ego, orgulho, vanglória. Estes demônios parciais, eles ficam localizados no coração. O coração de uma pessoa que é orgulhoso, vangloriento, soberbo, egocêntrico, sempre está localizado no coração. Por isso tem cristãos que têm estes espíritos e não manifestam. Porque eles são espíritos que não gostam de manifestar. E o narcisismo é um espírito que não gosta de manifestar-se. Ele se oculta por trás da personalidade. Ele manipula a personalidade da sua vítima. Louvado seja o nome do Senhor. O narcisista, ele começa a trabalhar no abuso psicológico, abuso verbal e abuso físico. Quando chega neste abuso físico, já é um narcisista psicopata. São tudo demônios. Narcisista psicopata. Esse narcisista psicopata, ele chora. Ele chora para ele, vamos dizer, convencer as pessoas de suas mentiras. Por isso vocês podem ver que o índice de homicídio, né, é muito, muito, muito grande. De homens que matam mulheres. E tem esse espírito de narcisista psicopata. Ele mata a esposa, depois ele vai para frente das câmeras, ele chora para manipular. Ele é um narcisista psicopata. Esse é o pior, porque às vezes o narcisista, quando chega no terceiro nível, que eu falei para os irmãos, ele já passa a agredir fisicamente a sua vítima. E eu passei por todas essas etapas. Por isso que quando as irmãs vêm pedir aconselhamento para mim, começam a comentar o comportamento do seu esposo, ou da sua esposa, ou do seu pastor, eu falo, é narcisista. Ele é narcisista. Então, tem vários tipos de narcisismo, amém? E eu quero, aqui baseado na minha experiência, vou dizer, porque eu não sou dona da verdade, né? O Senhor lhe revela quando Ele quer, pelo dom da revelação, pelo dom da visão, como trabalham os demônios. E eu só pude saber que era um demônio quando eu estava orando muito sobre o meu até então companheiro, que depois eu me separei dele, saí dessa situação que eu estava. E depois o Senhor vem trazer toda a sua personalidade, o seu comportamento, enfim. Então, existem vários tipos de narcisista. Um narcisista carismático. O narcisista simpático. Como é que esse narcisista é? Esse narcisista, ele lá fora, ele é amoroso, ele é atencioso, ele trata bem mais os estranhos que a própria família. Ele trata mais bem um estranho que a própria esposa, que o próprio filho. Geralmente, quando esse narcisista, ele é carismático, simpático, ele tem o autoestima lá embaixo. Ele tem autoestima, ele quer que uma pessoa eleve o seu ego,
exalte ele, elogie, porque ele tem uma autoestima lá embaixo. Então, ele faz isso. Então, como ele não tem em casa, ele busca lá fora uma pessoa para exaltá-lo, para recitar suas virtudes. Então, ele é amoroso, carinhoso, atencioso, protege mais o lado de fora. Eu vivi isso, eu vivi na pele, eu sei o que eu estou falando. Dentro de casa, ele é um homem muito ausente. O narcisista carismático e simpático, a pessoa lá de fora, é uma pessoa que não tem compromisso afetivo. Ele não tem compromisso, às vezes também íntimo com seu cônjuge, ele deixa a pessoa muito abandonada na parte íntima. Isso também eu vivi. Ele não tem compromisso paternal ou às vezes maternal. Ele é muito ausente, tá? Então, existem vários tipos. Então, esse é o narcisista carismático. Então, se você for contar, o meu esposo me trata assim, assim na igreja, as pessoas vão dizer, como? Se comigo ele é super amoroso. Como, irmã, se ele é amoroso com os vizinhos, ele é amoroso com as ovelhas e com você. Então, a vítima do narcisista carismático, ela vai falar isso e as pessoas vão, tipo, duvidar dela. Que foi o que eu vivi. Ele era amoroso com as pessoas na rua, educado, atencioso, muito carismático, muito simpático, educado, mas dentro de casa é um demônio. Dentro de casa trata a esposa como lixo. Dentro de casa oprime a esposa. Eu lembro numa ocasião, louvado seja Deus, que estavam falando muito de um pastor. Falando muito de um pastor. Muito. E ele estava no auge vamos dizer, do ministério dele. As pessoas falavam demais, por isso que a gente tem que fazer prova de Deus, observar muito, muito como um esposo trata sua esposa. Porque aqui está escrito, ó, em Timóteo. Aqui está escrito. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Ou seja, o primeiro ministério de um pastor, de uma missionária, vamos supor que eu sou casado, eu sou fundadora do ministério. A primeira coisa que as pessoas vão ter que olhar é como eu trato meu esposo. É como eu trato o que é carne da minha carne. E a mesma coisa, aqueles que estão no ministério têm que observar como o pastor trata a sua esposa. Porque se o ministério dele, na casa dele, está caído, está derrotado, já é uma brecha no mundo espiritual para o diabo acusar. Ele está totalmente fora da Bíblia. E Deus rejeita também a oração de um esposo assim. Olha só. Eu estava observando esse pastor, né? Isso foi início da minha caminhada. O pessoal falava muito dele, muito. Ele é grande homem de Deus, ele é isso, piriri, pororó, da doutrina. E os doutrinados são os piores. Eu olhei para aquele homem e disse, tem algo errado aqui que não está encaixando. Estou vendo vanglória neste homem, estou vendo exaltação. Todo fruto que ele dá, ele tem que mostrar nas redes sociais. Quando a Bíblia fala que, né, quando a mão direita ajudar, a esquerda não pode saber. Muita exaltação. E ele entrevistava a sua esposa. Ele entrevistava, fazia umas perguntas e ela não olhava. Ela não olhava. Uma pessoa que não consegue conversar com você e olhar nos teus olhos, isso é um índice de psicopatia também. Ela não olhava, ou é um índice de psicopatia, ou um índice de uma pessoa oprimida e triste. Ela não olhava. E eu disse, para um homem que é muito usado, eu pensei na hora. E tudo isso o Senhor me trouxe na preparação deste vídeo. Aleluia, louvado seja Deus. Eu disse para uma mulher que é esposa de um grande servo de Deus, usado, esta mulher, ela está muito... Porque o rosto da mulher feliz é diferente do rosto de uma mulher oprimida. Eu já orei por mulheres oprimidas pelo esposo, elas caírem endemoniadas, elas são oprimidas, muito oprimidas. Elas não têm voz na sua casa, ela não tem voz no seu lar. Tudo é do jeito do narcisista. O narcisista quer tudo do seu jeito. E eu olhei assim, muito estranho. Ela toda na doutrina. Passou-se um tempo, veio um escândalo que este homem oprimia a sua esposa. Deus tirou a capa dele. Porque Deus tira a capa, amém? Este homem oprimia a sua esposa. Este homem já tinha passado para agressão psicológica verbal, para agressão física. Esta mulher hoje está separada deste homem. Processou ele. E ele está caído da graça, se titulando pastor. Pastor de quê? Pastor de quê? Se a pessoa tem que ir para a olaria de Jeová, ser tratado por Jeová. Então, o narcisista carismático, ele vive de aparência. Ele passa uma coisa que ele não é. Ele vive vida dupla.
Ramandecai. Ele vive vida dupla. E esse espírito de narcisismo está usando muitos pastores que oprimem suas esposas, que oprimem, elas são mulheres oprimidas, tristes, que são abandonadas na parte íntima, na parte afetiva, porque ele não tem compromisso afetivo. Isso eu vivi na pele, só que eu vivi com ímpio. Eu não vivi com alguém que prega salvação no altar. Eu não vivi com alguém que prega amor, misericórdia, perdão, doutrina. Eu não vivi. Eu vivi com alguém que era ímpio, cheio de demônio. Isso só era um dos demônios que estava na vida dele. Depois isso me revelou outros demônios que não vêm ao caso, porque eu quero focar no demônio do narcisismo. Então, o espírito do narcisismo faz com que essa pessoa viva de aparência. Então, lá fora, da porta para fora, ele é amoroso, ele é atencioso. Eu lembro também de uma situação que aconteceu, que o Senhor me está fazendo lembrar. Ele sempre é injusto também, tá? Eu lembro de uma situação que eu vivi, amada Igreja do Senhor, que foi em Buenos Aires isso. Em Buenos Aires. Houve uma divergência com um amigo dele. Eu não vou entrar nos detalhes, senão a história vai se esticar, tá? Mas ele estava errado. E eu manifestei a minha indignação. Eu disse, o Nacho, eu falei, o Nacho está errado. O Nacho fez isso. E como eles tinham uma sociedade, vamos dizer, vantajosa, lucrativa, ele preferiu fingir que não estava vendo que ele estava errado. Ele defendeu o errado e ficou contra mim. O narcisista defende o errado. Tá? Defende o errado. Então, isso aconteceu comigo. Então, um dos narcisismos é o carismático. Ele é amoroso lá fora, ele dá mais atenção para as pessoas lá fora, mas dentro de casa, ele está totalmente fora da palavra. Isso leva para o inferno, irmãos. Leva para o inferno. Isso é vida dupla. Isso é vida dupla. Tem uma irmã que veio pedir oração para mim. Eu espero que eu possa ser prudente com as minhas palavras, porque nós estamos aqui, porque nós queremos ser salvos, amém? E louvado seja o nome do nosso Senhor. Se nós não fomos recolhidos, é porque o Senhor quer tratar a coisa conosco. Só que o narcisista, ele tem que reconhecer que ele tem um problema. Ele não pode normalizar indelicadeza, ele não pode normalizar injustiça, um cristão não pode normalizar as coisas que ferem a palavra, indelicadeza, falta de empatia, falta de amor, porque o narcisista, o espírito narcisista, manipula toda a sua personalidade. Eu orei por esta irmã. Ela me chamou, irmã Ruth, pelo amor de Deus, ora pela minha vida. Eu tô pra ficar louca. E quando é assim, eu escuto a voz do Senhor, o Senhor fala, deixa tudo que você está fazendo e vai orar pela minha serva. E eu não discuto com o Senhor. Quando Ele fala para mim, deixa tudo, eu deixo tudo realmente que eu estou fazendo. Agora, se eu estiver na rua, não há como. Mas, quando eu estou na rua, eu falo, olha, irmã, eu estou tal hora em casa. Então, como 6 horas é um dos horários que eu oro, porque 6 horas é um horário que abre os portais do inferno, eu oro sempre esse horário. Então, eu fui orar por esta irmã, na hora que eu olho para ela, meu Deus, me deu tanta compaixão daquela irmã. Eu olhei para ela, essa irmã é oprimida. Ela disse, irmã Ruth, meu esposo é pastor, eu converso com ele, mas ele não acredita. Ela começou a contar tudo para mim, e eu disse, ela é vítima do narcisista. O demônio do narcisismo está usando a personalidade do seu esposo para oprimi-la, para calá-la, para usar sua autoridade como chefe de família para calá-la, né? Amados, na hora que eu orei, ela manifesta do outro lado. E eu pedi para aquele demônio falar, o esposo dela é liberto? Ele riu da minha cara. Não é liberto coisa nenhuma. A pombagira usa ele. Começou a contar toda a vida dele para mim. Eu disse, me fala qual é a brecha. A finalidade de eu entrevistar os demônios, eu só trouxe acho que 3 vídeos para esta plataforma, por permissão do Pai, do Filho e do Espírito Santo e com a autorização das pessoas que caíram possessas, porque é vergonhoso. Não é um espetáculo cair uma pessoa endemoniada, são seres humanos que querem ser libertos dos espíritos imundos. Eu só fiz aquilo ali porque eu pedi permissão e porque havia um propósito. A pombagira foi um dos demônios que eu fiz confessar tudo que ela gosta. O outro foi o demônio das maldições hereditárias. Acho que foi as 2 vezes ou 3 que eu trouxe aqui com a permissão das pessoas. Mas, no geral, eu não trago esse tipo de conteúdo porque é vergonhoso para os nossos irmãos caírem endemoniados. Então, ela começou a contar para mim tudo ali, né? Eu sabia que ela era vítima
é do espírito narcisismo, e ele é pastor. Então aquela mulher, ela está basicamente morrendo pouco a pouco. Ele está deixando ela louca, porque o espírito narcisismo, ele coloca toda a sua culpa, todo o seu fracasso na sua vítima. Ele não pede perdão, tá? O narcisista, ele não pede perdão. Alguns, né, níveis de narcisismo, ele não pede perdão. Ele não reconhece seu erro. Ele não é bom para resolver nada conversando. Tudo que você vai querer conversar com o narcisista termina em briga, termina em discussão, porque tira ele da zona de conforto dele. Tira ele da zona de conforto. Ele joga a culpa na vítima. E foi isso que eu estava vendo naquela irmã. Tudo que estava dando de errado no casamento, na família, no ministério, ele pegou a culpa e jogou na sua esposa. Então, o narcisista nunca assume os seus erros. Ele sempre busca uma vítima para culpar da sua falta de prudência, diligência, sabedoria, ser cauteloso. Ele é inconsequente. Porque ele pensa que ele é liberto. Por isso esse demônio não gosta de manifestar. Porque a pessoa que é usada, que é manipulada nas suas ações, nas suas atitudes por esse demônio, ele acha que ele é liberto. Ele normalizou na sua mente tudo aquilo que fere a palavra. Mas a Bíblia vai dizer que o primeiro ministério é realmente a casa. Se ele não vai poder administrar a sua casa, como é que ele vai apacentar um rebanho? Por isso, uma lacuna chama a outra. Então, eu falei aí sobre o narcisista carismático. Tem um narcisista sexual. Esse narcisista é o tipo de narcisista que ele é muito egoísta na parte íntima. Ele só quer satisfazer a ele. Ele não está preocupado como sente ou deixa de sentir a sua parceira. Eu lembro, quando eu estava na minha terra, o Senhor me trouxe tudo isso essa semana. É impressionante como Deus vai desenrolando as coisas. Eu disse, meu Deus, Jesus, eu te louvo, Jesus, eu te exalto. Oh, glória. O Senhor me trouxe na minha memória um casal que eu conheci lá na minha terra, quando era dos mormons. E eu lembro que um comentário, até um comentário descabível, esse tipo de comentário não se faz. A vida íntima de um casal diz respeito ao casal, não diz respeito a ninguém, exceto que você seja para pedir um aconselhamento, aí é outra coisa. Porque aquilo ali não era um aconselhamento. A irmã comentou bem assim, o meu esposo não tá nem aí se eu gosto ou não gosto. Ele não é carinhoso, ele não é amoroso. Ele sobe em cima de mim e faz o serviço dele. E pronto. Desculpa falar assim, é um pouco... Eu sinto que eu estou sendo leviana com as palavras, mas é a única palavra que eu estou encontrando para passar aos meus irmãos. Amém? Eu peço perdão se eu estou sendo leviana com as colocações das minhas palavras. Ele sobe em cima de mim e ele faz o serviço dele. Então, existe esse narcisista íntimo. Às vezes, o narcisista íntimo, ele é uma pessoa que é masoquista, tá? Ele é masoquista. Ele gosta de violência no leito. E às vezes ele é um narcisista que ele só usa a sua parceira como instrumento para saciar a sua carne. Uma vez eu falei bem assim, aliás eu falei lá no ministério, irmãos, nós estávamos falando sobre casamento. É necessário falar sobre isso para que os casais dentro do ministério estejam alinhados na palavra. Porque tem pessoas que estão no primeiro casamento, estão com brechas no seu casamento. Eu falei, irmãos, o Senhor Jesus, ele se agrada da consumação, mas ele não se agrada que isso seja o pilar de um casamento. Amém? Porque às vezes os casais saciam tanto a carne e ignoram, né, buscar alimento no espírito, se retirar para jejuar, para orar, para se consagrar. A carne está mais sustentada que o espírito, está recebendo mais alimento. Então, o Senhor Jesus, ele não se agrada, né, que seja o pilar, o foco de um casamento. Ele só é uma das bases do casamento. É o presente que o Senhor deu para o casal. E eu falei bem assim, o Senhor Jesus não se agrada que o parceiro somente se aproxime da sua esposa na hora da consumação. Não façam isso, porque as mulheres se sentem usadas. Elas se sentem objetos. E vice-versa. Então, isso é um tipo de narcisismo da parte íntima, porque o narcisista sexual, ele é egocêntrico, ele é egoísta, ele pensa somente em si, só ele que tem que receber, só ele que tem que fazer, parará, piriri, pororó, parará, ele não tá nem aí. E às vezes, também tem essa parte que às vezes a esposa
quer saciar sua carne e ele não quer. Mas na hora que ele quer, tem que acontecer. Isso também pode ser, sim, um comportamento de narcisista. Então, falamos sobre narcisista carismático, narcisista sexual. O narcisista afetivo, alguns narcisistas, eles têm todas essas, vou dizer, virtudes. Vou colocar entre parênteses porque não é virtudes, né? Esses atributos. E às vezes ele tem um. Às vezes ele tem todos. Carismático, sexual, afetivo, todos esses eu vivenciei. O afetivo, ele não tem compromisso afetivo. Ele é uma pessoa que ele é desapercebido de data de aniversário da esposa. Ele não é amoroso com a esposa. Ele é ausente completamente de laços afetivos. Ele não é um homem amoroso, ele não é um homem carinhoso, ou a mulher não é. Vamos supor que a mulher trabalha o dia todo. É um exemplo. O que é normal quando duas pessoas se amam? Elas querem estar perto, não é não? Se o esposo está trabalhando o dia todo, a esposa vai mandar uma mensagem, vai dizer como é que você está aí, tá tudo bem? Ah, eu passei para dizer que te amo. É assim que faz os casais que se amam. Eu sei porque eu fazia isso, né? Mas o que não tem compromisso afetivo, pode estar aí, ele nem manda mensagem, ele não tem nenhum tipo de compromisso, ele é frio, ele é distante, ele somente quer receber, ele não dá, tá? O narcisista, ele é manipulador, esse é o pior. Ele tem também esse comportamento, ele é manipulador. Ele utiliza pessoas ou situações para atingir o seu próprio objetivo, sem se preocupar com as consequências. Ou seja, vai passando por cima de pessoas, de situações, não está nem aí. O narcisista tem isso, ele manipula situações ou pessoas para atingir o seu objetivo. E isso é totalmente fora da Bíblia. Porque quem joga conosco, é uma maneira de jogar conosco, é o diabo. O diabo é o jogador. Por isso Deus não está atrás de bingo, baralho. Todo tipo de jogo vem de Satanás, porque o diabo é o maior jogador. Ele é estrategista. E o narcisista, a pessoa que é usado por este demônio que está trabalhando no seu caráter, na sua personalidade, no seu comportamento, ele é manipulador. Ele manipula para ele tirar vantagem. O narcisista, ele não tem empatia, ele não se coloca no lugar do próximo, algo totalmente fora da Bíblia, porque a Bíblia vai dizer que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é um hipócrita. Não é assim que diz? Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é um hipócrita. Então, o narcisista, ele não tem empatia, ele além de ele ter dificuldade para reconhecer as suas falhas, ele passa por cima de sentimentos, sem olhar para trás, ele não sente remorso, tá? Ele não sente acusação do Espírito Santo de Deus, porque quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, quando você faz algo que fere seu irmão, você sente a necessidade de pedir perdão. E esse pedido de perdão não pode ser só da boca para fora, como eu falei nos processos de libertação. Tem que ter uma preparação. A gente ora para Deus purificar nosso coração, porque o espírito do narcisismo, ele deixa sequelas na gente. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O narcisista, ele não tem empatia, ele não se coloca no lugar do próximo. Ele faz com os outros aquilo que ele não quer que faça com ele. Então, se ele tiver que utilizar e jogar fora, ele faz, tá? Ele é dessa maneira. O narcisista, ele distorce, ele troca o certo pelo errado. Ele distorce e manipula para tirar vantagem, tá? Por isso você nunca consegue ter um diálogo com o narcisista, porque sempre termina em discussão, porque tira ele da zona de conforto. Ele não consegue ter um diálogo com pessoa adulta, porque ele vai distorcer situações, ainda mais quando ele é descoberto. É como um infiel. O infiel, quando ele mente dizendo que ele não trai, que não trai. Quando a esposa encontra conversa no celular, quando a esposa encontra e-mails ou fotos, aí ela mostra assim, como eu já fiz isso. Eu fiz isso quando foi para desmascarar a infidelidade do meu ex. Eu falei, você é fiel? Ele disse, sou. Eu sou. Ele se põe no patamar de íntegro, de honesto, não sei o quê. Ele vive uma mentira, na verdade. De uma falsa... O narcisista cristão, ele vive uma falsa conversão. Ele passa um falso caráter. Então eu falei assim, é mesmo? E essas fotos aqui, o que você me diz? Eu já estava tão cansada, que eu estava pronta para me separar, que eu falei, e essas fotos aqui?
e ele gaguejou, se retorceu, não havia mais nada para negar. Ali naquele dia eu tinha certeza que eu não queria casar com aquele homem, que eu não queria passar o resto da minha vida com aquele homem. Então, o narcisista, ele distorce situações para ele tirar vantagem, para ele sair por cima. Então, manipulações, falta de empatia, que é falta de amor ao próximo, distorção de situações, distorções de questões, isso tudo vem de Satanás. Satanás trabalha nisso. E tem o narcisista, que ele usa o seu poder como pastor ou como missionário para abusar das ovelhas. Abusar das ovelhas, abusar da sua autoridade como pastor, tem isso também, tá? Lá no ministério eu falo bem assim para os irmãos. Toda vez que eu vou para lá eu faço reunião. E os irmãos que estão comigo sabem que isso que eu estou falando aqui é verdade, amém? Eu falo assim, irmãos, eu não quero que ninguém fique sobrecarregado com as necessidades daqui do ministério. Eu falo, Milena, você está sobrecarregada? Ela fala, não estou. Irmã James, tá? Eu começo a perguntar para os irmãos se eles estão sobrecarregados, porque eu não posso fazer isso, porque isso já entra dentro do narcisismo. A pessoa fica muito sobrecarregada e começa a ter enfermidades psicológicas, enfermidades espirituais. Às vezes a pessoa fica tão sobrecarregada que ela não consegue se separar, ter uma vida espiritual saudável. Então, eu pergunto sempre essas coisas, porque o narcisista, ele oprime, e a pessoa que é vítima do narcisismo é como se sugasse as nossas energias, mata a pessoa pouco a pouco, né? Mata, ainda mais quando quer deixar a vítima como louca, como tudo que ele é, mentiroso, manipulador, injusto, tudo ele joga na vítima. Eu lembro também um caso de uma irmã também que eu orei, que ela disse bem assim, o meu marido falou bem assim, eu não vou mentir pra você, eu tô indo lá encontrar com a minha namorada, com a minha ficante, tá? E eu tô indo porque você não quer fazer oral, anal, pará, começou a recitar. Eu tô indo. E ela começou a chorar. Eu falei, irmã, quanto tempo faz que você tá casado? Tantos anos. Irmã, isso é narcisismo. Isso é narcisismo. Então, todo fracasso do narcisista, tudo que dá errado, ele joga na sua vítima. E aí a gente começa a se sentir culpado. A gente começa a se perguntar, aonde foi que eu errei? Aonde foi? Porque essa é a intenção do narcisista. O narcisista não se responsabiliza por suas ações inconsequentes, por suas atitudes grossa, bruta, seca, indelicada. Ele é assim. Tem várias características de narcisista. Isso é um demônio, irmãos. Porque quando nós vamos para os pés do Senhor, nós temos o aroma de Cristo, nós temos que estar guiado pela palavra, nós temos os frutos do Espírito Santo. Eu lembro também de uma irmã que ela contou para mim, quando ela descobriu que o seu esposo era narcisista. Ela estava há muitos anos com ele, ele era missionário, ele também missionário na casa de oração de doutrina, ambos. Lá no ministério ele era papá, piriri, pororó, e dentro de casa um demônio. Uma vez ela disse, eu estou precisando de tanto, ela falou para ele. Ele estava com as mãos ocupadas, então ele disse assim, coloca a mão aqui no meu bolso e tira aí a quantia que você está precisando. Tira aí o valor. Na hora que ela colocou a mão no bolso, ele fez um comentário descabível, desrespeitoso, se referindo a ela como uma prostituta. Na hora o Senhor revelou, ele é um narcisista, ele tem um espírito. Ela disse que ali acabou todo o amor dela para com ele. Ali acabou todo o amor, e tudo que aconteceu depois veio para um divórcio. Então, sabe o que eu vejo, amados irmãos? Que às vezes, não somente os homens, mas as mulheres, eles querem uma mulher amorosa, eles querem uma mulher dócil, eles querem uma mulher atenciosa, mas eles são uns animais com as mulheres, e vice-versa. E tem o narcisista também, que ele é machista. Ele acha que sua mulher tem que cozinhar, ele acha que sua mulher tem que lavar, ele acha que sua mulher tem que passar. Nisso à parte, eu admiro muito os mormons, porque os missionários mormons, quando vão para o campo de batalha, de missão, que eles ficam durante 2 anos, que ele tem aquela preparação que eu falei para os irmãos de 3 meses, que o lugar a qual eles vão fazer missão, eles têm que falar fluentemente o idioma daquele lugar que eles vão. Vamos supor que é um brasileiro que vai para os Estados Unidos. Ele vai para o CTM, que fica em São Paulo, e ele tem que aprender o idioma daquele lugar ali, o inglês, né? E lá, no centro de treinamento de missionário, eles aprendem a passar roupa, eles aprendem a cozinhar, eles aprendem sobre administrar o seu dinheiro, porque eles são sustentados pelas suas famílias. Então, tudo que é bom, a gente tem que ter um filtro espiritual para a gente, né,
guardar pra gente. Então eles são emprendados, eles não são homens que dependem da mulher. Tipo assim, o cara não cozinha, não limpa, não faz nada, ele precisa de uma empregada doméstica que faça tudo pra ele. Os irmãos estão entendendo? Então, a Bíblia ensina tudo, tá? A Bíblia não ensina a mulher a ser burra, a Bíblia não ensina a mulher a ser uma dependente emocional, a Bíblia não ensina as mulheres serem meretrizes. Todas as mulheres da Bíblia, como Esther, Ana, Ruth, elas foram mulheres sábias. Elas foram mulheres que edificaram, vamos dizer, a Bíblia ela ensina a mulher a edificar o seu lar. Mas para ela edificar o seu lar, ela tem que ter um homem de Deus do seu lado. Um homem que honra a palavra. Outra coisa que o Senhor me trouxe aqui, mediante as cartas aleluia, de Paulo a Timóteo, que perdão, deixa eu buscar aqui, de Paulo a Timóteo, aqui, que os narcisistas, eles são manipuladores, eles são mentirosos. Então, é contrário à palavra de Deus, porque os servos de Deus, eles são de uma só palavra, eles têm que honrar a sua palavra. Os homens e mulheres de Deus, eles são de uma só palavra. Quando eu falo de uma só palavra, que isto seja honesto e verdadeiro. Não honrando palavras, mantendo palavras mentirosas, tá? Eles mantêm a sua palavra. Eu falei isso, eu mantenho aquilo que eu falo. Eu tenho que ter firmeza naquilo que eu falo. Eu tenho que ter firmeza naquilo que eu falo. Então, os servos de Deus e as mulheres de Deus, eles não são pessoas que vivem vida dupla. Eles não são pessoas mentirosas que têm uma língua dupla, que fala uma coisa hoje e amanhã fala outra. Se ele fala algo, ele tem que sustentar. E lá no inferno tem um lugar para pessoas que fazem promessa para Deus e não cumprem. Eu falei isso para os irmãos, né? Façam promessa para Deus e não cumprem. Da mesma maneira que tem um lugar para aqueles que fazem promessa para o próximo e não cumprem. Então, quando dá, dá. Quando não dá, não dá. Irmã, não dá. Então, existe vários níveis desse narcisismo. Eu lembro também de uma irmã que pediu oração para mim. Esta irmã foi lá em... Como é o nome do lugar, meu pai? Acho que foi em Minas Gerais. Ela disse, irmã Ruth, você lembra de mim assim, assim? Eu olhei para ela e na hora o Senhor disse, ela tem dependência emocional. E eu disse, você tem dependência emocional, irmã. O teu esposo é um narcisista. Aí ela contou para mim que ele já tinha batido nela, que ela já tinha... E mais, quando passa para violência doméstica, tá? Você vai fazer vamos dizer, você vai denunciar. Porque existe as leis da terra para que nós possamos estar protegidos. Apesar que as leis do Brasil, só o sangue, né? Mas enfim, existe as leis da terra para isso, né? Ela foi fazer uma denúncia contra ele, depois ela se arrependeu, porque o narcisista ele vai, não faz mais, vai lá, tira a denúncia, eu vou mudar, ele é mentiroso, ele não muda, porque ele não reconhece que ele tem um problema. Se falar que ele é narcisista, ele vai se sentir muito ofendido. Eu lembro quando eu tive uma discussão com o meu até então parceiro, eu falei, você é um narcisista e eu não caio mais na tua lábia. Eu não caio mais na tua chantagem, porque ele faz chantagem emocional. Tem esses narcisistas que fazem chantagem emocional, ele chora. Ele fala que vai mudar. E ele não muda e continua aquela mesma bagunça. Ele ameaça te deixar. Ele ameaça, ele é ameaçador, ele é opressor. Ele trabalha com a opressão psicológica, verbal e depois vai pro físico. E eu falei pra ela, ela disse, irmã Ruth, me disseram pra me carregar minha cruz. Eu falei, não, minha amada. Tem coisas que é oração e jejum. E tem coisas que são ações. Saia desse negócio. Se ele matar você, como é que fica? Olha para os filhos dela já estavam oprimidos devido àquele relacionamento abusivo. O nosso lar, ele tem que ser a habitação do Espírito Santo. Quando eu falo o lar, eu falo a nossa casa física. O Espírito de Deus tem que caminhar para a nossa casa. Tem que ser um lar de paz. Por isso eu faço missões aonde Deus preparar, mas quando eu entro na minha casa, eu disse, Senhor, obrigada. Obrigada, porque o meu lar, ele tem paz. Ele tem paz. Eu vejo o Espírito de Deus caminhando pela minha casa, porque eu tenho paz. O nosso lar, ele tem que ter paz. E outra coisa que o Espírito de Deus me está revelando, esse espírito do narcisismo, o seu foco é destruir as famílias, é destruir os casamentos, é entrar com o divórcio, tá? Entrar. Então, o homem ou a mulher tem esse espírito e a sua vítima fica triste,
fica oprimida, fica com a autoestima lá embaixo. É por isso que às vezes a gente vê uma mulher que tem sofrido isso e vê o rosto dela muito baixo, muito triste, e depois quando ela sai dessa situação é como se mudasse o seu semblante. Isso é uma realidade. Então, amadas, não vamos normalizar o abuso psicológico, o abuso verbal e o abuso físico, porque esse não é de Deus. Não vamos normalizar isso como um cuidado de amor, porque isso não é amor. Cristo, porventura, nos bate? Cristo, porventura, nos maltrata? Cristo, porventura, nos oprime? Não. Jesus é amoroso. Ele é todo um cavalheiro. Eu comentei isso com essa irmã. Eu disse, irmã, a maioria dessas irmãs, elas são mulheres dependentes emocional. E, às vezes, o narcisista fala bem assim pra você. Você acha que você vai encontrar alguém melhor que eu? Você não vai encontrar nunca. Ele se exalta, ele realça suas qualidades, entre aspas. Eu escutava isso. Você não vai encontrar alguém melhor que eu. Você não vai encontrar. Tipo assim, é como se ele fosse a última Coca-Cola do deserto. E às vezes é uma tranqueira que você tem do lado, o sangue de Cristo tem poder, e Deus está te mostrando. Por isso é porque eu senti de trazer esse vídeo aos irmãos. Porque tem irmãs que estão amaziadas e estão vivendo isso. E ainda querem casar, estão loucas. Precisam entender que existe um demônio trabalhando ali. E se essa pessoa não é uma pessoa que Deus tem promessa, ou se essa pessoa é uma pessoa que já está dando índice de um homem violento, um homem que tem todas essas características e muitas mais, tu pode ter certeza, minha amada, que a tua cruz, ela vai intensificar, que o diabo vai entrar com tudo e você não vai conseguir permanecer na graça. Às vezes as coisas estão dando errado, porque Deus está te dando livramento. Outra coisa que o Senhor me está dizendo aqui, aleluia, que a Ele não se agrada dessas mulheres e homens que estão vivendo um jugo desigual e me fazem essa pergunta. Ele está falando aqui, aleluia. Irmã, e se eu separo ele morre, eu posso casar de novo? Isso é malícia. Todos nós sabemos que dentro da Bíblia só quem pode casar, dentro da Bíblia, são as viúvas, os viúvos e as solteiras. Que os que são separados naquela carta, aonde Moisés escreve a carta de divórcio, que é pela dureza do coração do povo, aquilo ali entra em vigor numa violência doméstica. Aquilo ali entra em vigor traição. Aquilo ali entra em vigor nesses casos, traição, infidelidade, agressão física, verbal, psicológica. Toda aquela carta entra, mas aquela carta não entra em vigor para você casar novamente. Eu não vou mentir para você. Não vou mentir para você. Mas o Senhor não se agrada quando as irmãs fazem essa pergunta. Mas eu posso casar de novo? Ou seja, mal ela está num relacionamento e já quer pegar o outro. Ou seja, vai entrar no coração dela, através da boca dela, oração de bruxeiro para que Deus passe a espada. Deus não passará a espada em ninguém, quando o primordial é a sua obra. Deus só tira a pedra de tropeço do caminho quando aquele que está casado é uma pessoa que tem um coração puro. Aleluia. Quando é uma pessoa que coloca a obra de Deus acima de tudo, mas que ele tem que sustentar outros pilares de sua vida ministerial. Não é só o ministério, é o casamento, é a sua paternidade, é a maternidade, é tudo. É um conjunto de pilares que sustenta o ministério e a obra do Senhor. Então Deus não se agrada, amadas, de vocês que me fazem a pergunta, mas se ele morrer, olha onde está o teu coração. A malícia. O diabo vai aproveitar a tua boca para entrar com uma seta, para que você comece a desejar que aquela pessoa morra para você casar de volta. Em vez dela falar, irmã Ruth, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero sair dessa situação, eu quero servir a Deus, e tu pode ter certeza absoluta que isso sim vai agradar ao Senhor. Né? A Deus não quer que as suas santas sejam oprimidas, tristes ou vice-versa. Homens também que são vítimas de mulheres abusivas, mulheres opressoras. Sabe o que o Senhor me trouxe? O Senhor me trouxe a Jezabel. A Jezabel, ela é manipuladora, ela é dominadora, ela é controladora, ela é mentirosa, ela é injusta. Ela tinha essas, vamos dizer, essas qualidades, né? Vamos dizer, esses atributos. Porque o narcisista, ele é assim, ele é manipulador, ele é dominador, ele gosta de ter o controle. Né? Tem um tanto que tem alguns que eles querem controlar tudo. Tudo. Controlar tudo, até a roupa da esposa. Sempre que a roupa dela seja decente, claro, eu não estou falando de um cuidado sutil, um cuidado de amor, um cuidado equilibrado, um ciúme, né? Aquele ciúme gostoso de cuidado, de proteção. Mas estou falando de uma coisa
que te sufoca, de uma coisa que te sufoca, que tira a tua liberdade, isso não é amor. Sabe? As irmãs têm a mania de rotular isso amor. Isso não é amor. O amor, irmãos, o amor é lindo, né? O amor é reciprocidade. O amor é leve, o amor é gostoso, o amor perdoa, o amor abrange, ele não diminui. Algumas irmãs têm a mania de relacionar isso com amor. Isso não é amor, isso é abuso. Então eu espero que esse vídeo te ajude, porque eu fui vítima deste demônio e ele está trabalhando na vida de líderes religiosos. Tem este narcisista também que ele usa passagens da Bíblia para querer que a sua esposa se sujeite a ele, ainda mais quando é uma sujeição sexual, onde ela vai ter que se comportar como uma meretriz. Tem esse tipo de sujeição também. Isso não é de Deus. Isso é narcisismo puro, porque o narcisista, ele é manipulador. Ele é manipulador, ele gosta de ter o autodomínio, o controle. Ele é diabólico, na verdade, ele age. Mas o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível é o pior, que é esse nível onde ele já parte para agressão física e às vezes chega até a matar. E todo conselho que eu dou para irmãs, saia deste negócio, porque se você morrer, o que vai acontecer? Então, todo conselho tem que ser na luz da palavra, até para continuar em um casamento. Eu espero que esse vídeo te ajude. E orem pela minha vida, para que dê tudo certo na minha viagem ali para fazer a obra do nosso Deus, amém? Eu mando um abraço pentecostal de fogo aos meus irmãos e às minhas irmãs, e que o Senhor Deus nos continue a nos ajudar, a nos sustentar, para que a gente não caia nesses laços de Satanás que quer nos fazer comportar, agir como os demônios. Nós somos filhos de Deus, então nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Nós temos que fazer o diferente para aonde quer que nós passarmos. Nós temos que levar a essência de Cristo conosco, ser o sal da terra e luz do mundo e dar um bom testemunho, não somente lá fora, para as pessoas que estão nos observando, a nossa conduta, a nossa postura, mas também dentro do nosso lar, que é o nosso primeiro ministério. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Se assim o Senhor Jesus Cristo permitir, eu volto. Shalom.